vivência. Há virtudes do céu que somente pela vivência e na direção do Espírito, numa comunicação, numa plenitude do Espírito se compreende. Isso aqui racionalmente não pode ser entendido, embora teoricamente podemos ter uma pincelada, mas isso aqui é somente compreendido e vivido no Espírito. Amém? Então viva a essência do que é o Espírito. O que é um profeta? A palavra profeta é derivada do vocábulo profetes, em grego, né? Composto pela preposição pro, e tem um valor locativo, equivale adiante de, tudo que é pro, antes de. E também o termo feme, que quer dizer anunciar, ou seja, a antecipação, dizer algo antecipado, proferir, prodizer, ou seja, é alguém que está dizendo algo antecipadamente. Isso é uma tradução literal, tá bom? Dizer algo antes do tempo, algo que talvez vai acontecer. Isso é profetizar segundo essa etimologia grega. Ou seja, significa falar algo antes, tá bom? Provavelmente devido à denominação antiga pela qual se chamava os profetas de vidente, ou seja, alguém que vê antecipadamente. Antigamente, Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, outrora, se chamava de vidente. 1 Samuel 9:9, nós temos uma prova de que era o chamado de vidente. Isso também não é somente profecia. O grande problema da pobreza da nossa língua, desculpem falar, pobreza da nossa língua. Alguém pode me até apedrejar por isso, mas a pobreza da nossa língua, a pobreza da etimologia, que surge do latim e até do grego, não nos faz compreender a profundeza do hebraico. A profundeza do hebraico. E o hebraico, quando, por exemplo, uma palavra lei, para nós lei é lei, acabou. Agora, nós temos pelo menos 5 palavras que traduzem a palavra lei nos seus significados, nesse leque aberto, e os quais se direcionam para diferentes coisas, por motivações diferentes, por essência diferente, por revelação diferente. Tudo é complexo, a complexidade do hebraico. E a língua que Deus falava com Israel. Então, quando nós falamos profeta, não é simplesmente profeta, proferir. Isso é muito vago. Proferir, falar antecipado. Isso não tem sentido no hebraico. Para nós tem sentido porque temos que trazer a etimologia de uma palavra que tem uma raiz grega, mas é muito chulo, muito vago tentar trazer esse conteúdo etimológico ou literal. Vamos ver pelo menos algumas palavrinhas do que se refere à profecia, num conteúdo mais temperado no hebraico, para que a gente possa ver e enxergar um pouquinho melhor a profecia, tá bom? Ela chama de vidente. Literalmente, o que é vidente? Alguém que vê, mas não é bem isso. Inclusive, há 2 palavras que é rosé ou roé. Roé são as 2 palavras que trazem a ideia de vidência. Mas por que vidência? Não é somente porque vê, mas é mais profundo do que isso. E também a palavra nave, aqui está transliterado errado na apostila, está escrito nabi. Na verdade, a transliteração correta é navi. Pode ser traduzido como profeta. Isso aqui também tem roer, que também é traduzido como profeta ou vidente. E roser, é isso? Está aqui. Então, rosek, você usa o red, aqui não é choset, é roset, esse CH sempre vai ser arrastando a garganta, roset, o roset, roer, navi, aqui também vidente, ou aquele que vê, aquele que enxerga mais, aquele que vê, aquele que tem uma dimensão mais profunda no que é visão. Então, essas 3 palavrinhas a gente tem a tradução como
profeta, o vidente, profeta, aquele que tem a revelação. Então, transliterado, hoje em dia, profeta se condensa a essa palavra, profecia ou profeta. Mas olha só, vamos entrar já num mistério. Nós explicamos várias vezes aqui sobre essa linha do sobrenatural, que até foi uma revelação e pouca gente fala sobre isso. Há uma linha que divide o natural e o sobrenatural. Supernatural, ou seja, o sobrenatural é uma dimensão celestial, é uma dimensão onde você não tem limitação. O natural tem 3 dimensões. Podemos dizer dimensões: altura, largura, comprimento, dimensão física. Essa dimensão física, altura, largura, comprimento. Certo? Na dimensão em relação ao tempo, temporal, também se divide em 3. Física, falei, altura, largura e comprimento. Tudo é tridimensional. Temporal, passado, presente e futuro. Então, essa dimensão, essas 3 dimensões, tanto física como temporal. E o que é quantitativo, quantidade, se dimensiona no espaço natural. Quantidade, tudo que se refere a quantitativo. E você sempre vai ver essas 3 dimensões no mundo físico. Agora, esse é o natural. Aí entramos na questão, o visível, o tangível, tudo que se refere a audível, tudo que é, talvez, na dimensão do sentir humanamente, é o natural. Agora, no sobrenatural nós vivemos, em primeiro lugar, o atemporal. Isso não está na apostila, tá? O atemporal, o que é? Não há nem passado, nem presente, nem futuro. Nessa dimensão sobrenatural existe uma essência só. Então, quando desce esta revelação, ou pelo menos um pingo de uma revelação para um homem, uma dimensão profética que se revela, se manifesta, ela é atemporal. Esse indivíduo, se está aqui, ou essa pessoa, ou essa igreja que vive essa revelação, ou uma dimensão profética para um lugar, uma cidade, enfim, ela recebe algo que é atemporal, ou seja, não existe nem presente, nem passado, nem futuro. A informação, ela passeia, está passeando nesse tempo que no sobrenatural se sabe desde a fundação do mundo até a eternidade, ou até da eternidade antes da fundação do mundo, melhor, até o futuro, a eternidade. Então, o que acontece? Todos esses fatos que podem acontecer, tudo aquilo que pode se manifestar nesse mundo temporal, vai trazer algo que é fora do tempo. Ou seja, no mundo sobrenatural pode descer um flash, pode descer um pingo de unção profética, me trazendo coisas que vão acontecer ainda. E alguém pode ter uma revelação hoje, de algo que vai acontecer daqui a 1000 anos, como os profetas profetizaram que viria o Messias, e se cumpriu. Como alguém profetizou que Jesus viria buscar a sua igreja. Isso ainda não aconteceu, pelo menos desde que ele falou essa profecia, já se passaram no mínimo 2000 anos. Ainda bem que ele disse, volto volto logo. Por quê? Porque ele está no sobrenatural. Alguém que é tomado nessa unção e desce essa glória, ele pode dizer amanhã, ou daqui a 10 anos, ou como John Huss estava sendo queimado na fogueira. Estava queimado na fogueira, 100 anos antes de Martinho Lutero pregar as teses no castelo de Wittenberg, 100 anos antes. John Huss disse, Huss em alemão significa ganso, literalmente,
ou seja, literalmente, João Ganso é o nome dele. Era um grande pregador. John Huss disse, podem matar esse ganso, mas daqui a 100 anos, ele profetizou, Deus estará levantando o cisne. Na mesma data que ele morria, na mesma data Deus estava levantando o cisne e pregando as teses no castelo de Wittenberg. Martinho Lutero estava, se cumpriu a profecia, estava declarando isso. Agora um cara está morrendo, como é tomado nessa unção para revelar o que se cumpriu literalmente. Então, queridos, na dimensão do atemporal você vai receber, ou quem usufruir da profecia, vai receber coisas que podem ter acontecido. O legal de tudo isso é que há uma conexão. Nada do que acontece aqui está desengrenado ou desvinculado. Tudo é movido por propósitos celestiais que se encaixam, que se interligam. Gente, não repara que sou meio doido. Se ligam, se interligam. Tudo é um quebra-cabeça espiritual. É por isso que diz, há um tempo para cada propósito, diz o Shelomo. Então, tudo se conecta. Aqui embaixo não. Uma coisa, uma pessoa não tem nada a ver com a outra. Aqui não. É um tempo, pode ser que não tenha nada a ver com o tempo. Quando uma pessoa começa a viver a profecia, é porque ele começa a dimensionar e montar o quebra-cabeça atemporal para seu tempo. E você diz, tudo tem sentido. Quando você diz, agora estou entendendo. Agora estou compreendendo, agora entendi porque no passado aconteceu isso, agora entendi porque eu estou tendo essa revelação do futuro. E aí começa a se conectar. Isso é pleno ou no seu potencial? Claro que não. O Senhor nos dá pincelada. O dom de profecia é simplesmente, ou a ação da profecia é simplesmente uma revelação única, específica, situacional muitas das vezes, mas que se a gente mergulhasse nisso aqui, eu sempre falo, tem uma passagem em Colossenses, diz, e ele nos libertou do império das trevas. Alguém aceitou a Jesus aqui? Amém. Glória a Deus. Mas diz, vírgula, e nos transportou para o reino do seu Filho. O reino do seu Filho não está aqui embaixo. O reino do seu Filho está no sobrenatural. E ele só reinará aqui quando haja essa conexão, esse portal se abra, portal espiritual se abra para que o reino, não somente venha o reino do seu Filho, mas você será transportado para o trono onde Jesus te assentou nas regiões celestiais para governar juntamente com Cristo. E aí que começa o mistério, aí que começa a glória. Tudo vai ter sentido na sua vida se você começar a viver a revelação profética. Vou falar de novo, pode faltar música na igreja, pode faltar bateria, pode faltar dança, pode faltar tudo que você quer imaginar, mas se faltar a revelação profética, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, sabe por quê? Porque a bússola da tempestade é o farol que brilha à noite e nos mostra o flash de algo que Deus quer fazer. E quem vive isso profetiza, e quem vive isso declara, e quem vive isso abre a sua boca embaixo de um manto profético, vive nessa ação profética, age por ação profética, sonha por ação profética, declara por ação profética, ensina por declaração profética, traz a excelência da declaração profética, unção profética, virtude profética para dentro da sua casa. Suas finanças são virtude profética. Sua vida matrimonial é visão profética. Sua posteridade é geração profética. Ai, gente do céu, isso é glorioso. Quem entende isso dá glória a Deus. Quem recebe aí no manto. Pronto, olha que exemplo lindo. Falou do passado dela. 5 maridos já tiveste, e o que tens agora não é teu. Uma música antiga. Tá? Passado, 5 já tiveste. Ou seja, teu passado está aqui na revelação. Veja o que és profeta. Aí, tio, gostei. Quando então a palavra diz que nosso espírito já está assentado na região celestial
Sim. É nesse sentido. Já estamos assentados com Cristo, governando com Cristo, perante as potestades. Eu sempre digo, a cadeira que o diabo queria se assentar, o motivo de se assentar o expulsou do céu. E nessa cadeira você se assentou. É por isso que ele tem ódio de você. Tem ódio de você. Hein? Que tem assim, onde o 17 vai assentar, aliás, o outro queria assentar. Ele fica endemoniado por causa disso, porque na cadeira, essa é a pior coisa que existe. Entendeu? Já pensou ver no trono alguém, e ver no trono alguém que onde eu queria sentar deve ser muito frustrante. Hein? Sim ou não? Deve ser muito frustrante. O diabo é assim. O diabo está doido, ali está preso. Além de o diabo ser cachaceiro, além de o diabo ser infeliz, ele quer se assentar no trono para governar, mas esse trono já foi dado a outro. Quem entende essa revelação profética, entende. Misericórdia. Não, eu vou apelar aqui, porque eu vou apelar, gente, porque tem uns crentes e uns pastores, meu irmão, ou precisam se converter, ou precisam ser brasileiros como eu. Mas eu falei para a igreja essa semana, olhem para mim, falei para a igreja assim, olha, ei, conversão já é um princípio que falta em muita coisa, mas olhe para mim, eu, Natanael, estou falando Natanael, não diz o Senhor, mas digo eu não vou estar aqui para ver Jean Willis ser ministro da educação, tchau, eu falei com Deus, tchau, eu não vou estar aqui. Eu tenho visto para os Estados Unidos porque eu sou chileno, eu vou embora para a minha terra, mas eu, Natanael está falando, tá? Não no Espírito. Eu não vou ficar aqui para ver Jean Willis, mas isso não vai acontecer, em nome de Jesus. Então vai votando, se tu quiser que eu fique aqui, eu falei para a igreja. Vai votando em coisa certa. Então, eu não vou ver Jean Willis ser ministro da educação, Deus que me livre e me guarde. Aí já pensou na posse lá, vai estar o Deus que me deixa para lá. Está repreendido. Então, nós temos que entender os moveres proféticos, nós temos que entender, ao mover, só quem não entende, para quem está assistindo essa aula, me perdoe, mas estamos tentando passar uma ideia de uma gestão sobrenatural profética para uma nação, desculpa, só um tolo não entende isso, o que está acontecendo nessa nação, apóstolo Fábio, só um tolo não entende que é profético. Me perdoem, mas só um tolo não entende que não é uma emergência, é uma urgência. Há uma urgência. E nós temos que entender isso, gente. E Deus pode usar um jumento, não interessa. O negócio é que saia o mal dessa terra. Esse assunto está no natural, mas vem do sobrenatural. Exatamente, já está programado, já está engrenado. Agora, lamentavelmente, digo isso até de uma forma a ser... Nem sei como poderia externar isso aqui, mas olha, lamentavelmente o sobrenatural, é até chato falar isso aí, porque isso foge, depende de alguém que é natural, que entenda o sobrenatural, vai depender de pessoas, vai depender de ações, vai depender de situações. Quando diz a pergunta, a quem enviarei? Será o sobrenatural, está perguntando, quem está aí? Que homem pode ficar na brecha? Uma pergunta. Não sei você, mas essa semana eu disse, Deus, eu não vou comer nada até ver esse demônio ser derrocado nessa nação. Eu disse por fé. Eu não vou comer nada. Eu digo isso diante do Senhor. Não estou me falando com isso, mas eu digo, eu estou comprando essa briga. Eu vivo o que está acontecendo nessa nação e eu sei o que eu estou falando. Em nome do Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Estou brincando não, tenho que viver isso aqui. Tenho que viver isso aqui, tenho que entender isso aqui. Imagina para a minha vida espiritual. Imagina para a minha vida em conquista. Um pastor disse, em Manaus, perdão, em Belém do Pará, estava esse final de semana, foi um manto de glória lá em Belém do Pará. Eu chorei muito porque um pastor me disse que a filha foi constatada que estava com câncer, já estava nas últimas, e ele disse, Senhor, eu não vou comer mais nada, até o Senhor curar minha filha. Ou o Senhor leva, ou o Senhor cura. Já definhando com a filha, uma filha de 2 anos, definhando, com câncer. Já pensou? No pulmão. Sinto muito, eu não vou comer mais nada. Não tenho nada a perder. Sabe quantos dias ele precisou ficar sem comer? 30 dias. 30 dias. Só que no 30º dia, é isso? 30 dias?
No 30º dia, ele teve uma visão. O Senhor o confortava, muito fraco, logicamente. E Deus o confortou, ele disse assim, eu estou visitando tua filha. Quando foi no hospital, gente, o que aconteceu? A neném acordou e disse, Jesus veio aqui. Ó, no andar dela, muitas crianças dizem, Jesus, papai do céu, me visitou e me disse que veio tirar meu dodói. Curada. Só que eu vou lhe falar uma coisa. A menina começou a falar coisas que viu, que aconteceu. Todo o andar desse hospital recebeu alta. Todas as crianças receberam alta. O andar que Jesus visitou. Quem crê nisso? Gente do céu. O andar todo recebeu alta. O que aconteceu no andar 12º? Não sei. A menina falou, Jesus veio aqui. E ele falou que veio tirar o meu dodói. Os médicos falam, o que aconteceu no andar? Todo mundo recebeu alta. Jesus veio. Queridos, há muito a saborear no sobrenatural, há muito a saborear. Essa nação é uma nação profética, sua vida é vida profética, seu ministério é profético, sua família é profética, sua posteridade é profética, suas gerações são proféticas, suas finanças se movem pelo profético, sua boca é profética, seu olhar é profético, seus sentidos são proféticos, sua vida com Deus é profética. Então, a profecia, isso aí, desculpa que eu saí do contexto aqui da letra, mas olha, o negócio é entender o que Deus tem para nós. Tem para nós, aonde eu estou limitado, aonde, queridos, eu sempre ensino, até no coaching, nas palestras que eu dou, há 3 pessoas dentro de você, isso não está aqui, mas olha, há 3 pessoas dentro de você. Primeiro, sabe qual é o primeiro que está dentro de você? Há 3 Natanael dentro de mim. Tem um quarto, mas isso aí é precioso. O primeiro, sabe qual que é? O primeiro é o preguiçoso. Diga comigo, preguiçoso. O segundo é o limitado. Diga, limitado. O terceiro é o covarde. Toda vez, escute bem, toda vez que você tem condições de fazer, mas não tem vontade de fazer, você é preguiçoso. Não dá vontade. Tem tudo na mão, mas você não faz por falta de vontade, você é preguiçoso. Toda vez que você quer fazer, sonha por fazer, mas você não consegue por limitação física, porque não tem recurso, porque você não pode, você é um limitado. E toda vez que você pode fazer, tem recurso, tem tudo, e tem medo de fazer, você é um covarde. Você é um covarde, não sei qual é pior. Não sei qual é pior. Não sei qual é pior, não sei qual, porque estou limitado, não consigo fazer. E aí vai. O mover do sobrenatural precisa de homem que saia do seu contexto, ou de limitação, ou de falta de vontade, ou de preguiça, ou de covardia. Aí que está essa palavra, ó. O roer, o rosen que nós falamos, ó. O roer. O rosen, como está aqui transliterado. Rosen, rose. Rose, rose. Rose. Isso aqui é a evidência. Nós falamos que é evidência, certo? A vidente de Israel se refere, sabe a quê? O roer, o rose, se refere a ter um sentido além. Um sentido além. O roer, o rose, dá a ligação ao que é intuição. Não é somente ver, aquele que vê, mas leva ao campo da intuição. Vamos colocar isso até num campo racional, intuitivo. É aquele que consegue ver. Inclusive, a ciência diz, os próprios rabinos dizem que a mulher tem o dom de roer e rose muito mais desenvolvido do que o homem. A mulher tem um sentido a mais, parece.
A mulher é muito mais conectadora no mundo espiritual do que o homem, porque a mulher é muito mais emotiva. Então, o roer, o vidente, aquele que não é simplesmente aquele que fica vendo, não. É aquele que tem acesso para ver. O seu sentido espiritual está em comunicação com algo fora do natural. Paulo diz, nós não andamos por vistas. Não andamos em sentidos humanos. Deus disse para Samuel, ei, você vê segundo o sentido humano, segundo as aparências, mas eu vejo a excelência do subconsciente. Eu estou vendo o poder da intuição, eu estou vendo o potencial dessa pessoa, o que promove as intenções, a matéria-prima que há nesse coração. É por isso que falo, se há um pecado nesse contexto sobrenatural, profético, sabe qual é o pecado? Julgar. Por isso Jesus falou, não julgueis, porque se você julga errado, o sobrenatural te julga na hora. Não julgueis para que não sejais julgados. E nós erramos nisso porque o natural, segundo essa dimensão física, temporal, porque aqui existe ontem, amanhã, depois de amanhã, segunda, terça, já estamos em outubro, 2018. Então, essa é minha limitação. Então, nós julgamos. E tem gente que se descabela nisso aqui, está descabelado. E eu louvo a Deus porque eu creio que Deus nos trouxe aqui para nos ensinar algo sobrenatural no que esse roer vê. Desenvolva um sentido espiritual, um sentido sobrenatural. Isso está dentro de você. E você tem que usá-lo. E você tem que treiná-lo. Está dentro do teu coração. Amém? Amém. E esse sentido é o roer, o rose. Agora, quem tem essa virtude, porque existia o quê? Existia o profeta, o vidente. O nave, isso é roer e rose. Agora, o nave já é proferir, porque o roer e o rose, eles são a essência, são o que me traz a visão, o que me traz a essência, a leitura do sobrenatural. Só que o nave é o declarar, é o proferir, é o afirmar, é o confirmar. Quem está me entendendo? É como o rose é a gasolina, é o combustível. O roer também é ter a projeção de onde eu vou. Mas, o que acontece? O nave é o carro, é o volante, é a estrada que vai me levar para algum lugar. E aí vai. E aí começo a viver algo fora do comum. Qual a tristeza de Deus? Acho que a maior tristeza de Deus, pensando eu nos meus neurônios, a maior tristeza, sabe qual que é? É nos ver vivendo aquilo que Ele não programou, nos ver vivendo algo que Ele não programou para nós, ou desfrutando do que Ele verdadeiramente nos deu como vida, e vida em abundância. Essa abundância, ou seja, não há limite para a quantidade, é abundância, é amplitude geral. Então, acho que a maior tristeza de Deus é isso, nos ver. Por isso ele diz, Nos vê em espírito de rebeldia. Não deixa de ser uma rebelião. Por quê? Porque a rebelião, a primeira figura do que é a rebelião é se opor ao que é a vontade e o propósito de Deus. Eu estou em rebelião em muita coisa, estamos em rebelião em muita coisa, meu irmão. Sabe quando eu tenho que aceitar Jesus? Todo dia, toda hora eu tenho que aceitar Jesus, me reconciliar com Ele. Não sei você, mas toda hora eu estou pedindo perdão para Deus. Toda hora eu estou me voltando para Jesus. Toda hora eu estou... Quantas vezes você volta para Jesus? Quantas vezes você já se desviou? Por dia, umas 200 vezes me desvio. Mas, graças a Deus, volto 300 vezes para Jesus. 500 vezes. E até, por via das dúvidas, aceito Jesus de novo. Me reconcilio com Ele, porque o negócio é sério. Então, existe o profeta, o
profeta. O nave é o que vai proferir. Porque se é visão futurística, alguém vai ter que proferir. Se é revelação, se é visão, se é edificação, o que for. Se é repreensão, se é algo que já aconteceu, se é algo que vai se conectar na profecia. Ei, a profecia já está interligada aqui. Agora, eu tenho que pegar cacos do natural e juntar as peças. Então, isso é uma habilidade profética, que era exclusiva. Exclusiva. O que é algo exclusivo? Articular. Que tira alguém e deixa só esse aqui. Era o profeta. Não tem vidente? O que diz Amós? Diz assim: por acaso Deus não fará alguma coisa sem avisar antes a quem? Aos seus servos. Os profetas. Amós fala sobre isso. Amós fala abertamente sobre ter a glória. Amós 3:7. Amós 3:7. Fala, é impossível. Parece que, poxa vida, não é o povo todo que tem que saber. Não. Nesse contexto, no Tanakh, no Antigo Testamento, era exclusividade. Aí vem que acontece, se rasga o véu, Jesus morre, rasga o véu, nós temos acesso, aí vem a glória do Espírito Santo de Deus. E sob a ação do Espírito Santo de Deus, o que vem? Vem dons. Dons, nós vimos na semana passada, os dons de dicção, dom de língua, dom de profecia, dom de tradução de línguas. Aí vem dom da palavra, dom da ciência, dom de discernimento de espírito. Vem os dons de operação de maravilhas, que seria, de milagres na verdade, que seria operação de maravilha, cura e fé. 9 dons. Mas, se você vê, a profecia faz parte da lista dos 9 dons. 9 dons. Aí está no meio o dom de profecia. Dom de profecia. Faz parte dos 9 dons e está nos 3 de revelação. A profecia vai trazer esse dom trazido à igreja com um propósito. Diz assim em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, é isso? 1 Coríntios 12, dos dons. Diz assim, diz que todo dom tem um propósito de edificação. Tudo que é para tudo que é útil. Quer comprovar se é dom de Deus? Tem que ser útil. Tudo que eu faça, emitindo desde sons, desde fazer, se é útil, é dom. Não estou dizendo que é manifestação. A manifestação do Espírito pode fazer um absurdo com uma pessoa, por exemplo, jogá-la no chão, embora isso não pode se tornar um paradigma. Eu posso não rodar, eu posso flutuar. O Daniel Berg, estive na cidade do Avivamento no final de semana, do Berço, que é Belém, coisa gloriosa, é uma unção muito profética ali. E o que acontece? Daniel Berg declara que em Azusa, na rua Azusa, os crentes flutuavam 10, 20 centímetros do chão. Acredite, se você ou não. Como é possível? Elias subiu ao céu. Jesus foi assunto ao céu. Felipe foi transladado. É possível acreditar nisso nos dias de hoje? Isso é o grande problema. Acreditar nisso nos dias de hoje. Né? Que alguém é capaz de acreditar em qualquer coisa lógica, tudo que é racional e tudo que tem explicação até científica. Temos a grande inteligência artificial, já temos a robótica. O Dr. Maurício me falava, não vou estar na aula porque estou num curso de robótica, robô operando, ele maneja numa robótica. Já pensou? Tirar as amígdalas por um robô? Hein? Então o que acontece? Nós precisamos operar nessa ação. Para a igreja agora, quando alguém diz, a profecia acabou. Sim,
o que era ser exclusivo, o profeta, o Navi, o que proferia, ou o vidente, né, o Roé, o Rose, que seria o que vai receber esse sentido espiritual, essa revelação divina, profética, e o Navi profetizar ao mesmo tempo, e aí vai, porque isso se manifestava em sonho, em êxtase, por falar Deus no subconsciente, no espírito, espírito com espírito, enfim, ou o cara descia o negócio e ele falava e acabou, ou ele dava louca, o Navi é o profeta que declara e acontece, e diz assim, para de chover, acabou, por quê? Porque me deu a regalada gana, como se diz lá em espanhol, para de chover, pum, acabou, quanto? Só 3 anos, e volta a chover, já pensou? Tem que ser muito doido para acreditar que um homem pode parar o céu. Mas quando há essa conexão, alguém pode falar, sol, detente, Ajalon e lua, Ascalon e lua e Ajalon, parou tudo. Como é que pode? Acho que o sol deve ter falado, esse teu servo aí está meio doido, porque o Senhor sabe, o Senhor é o Criador, e o Senhor sabe que não sou eu, não sou eu que giro em redor da terra. É a terra que gira. E agora fazemos o quê? Eu creio que Deus deve ter falado assim, sol, fica quieto, meu servo não sabe nada de ciência, mas entende tudo de profecia. Finge que tu parou e vai ficar. O sol parou e ficou escrito, o sol parou e acabou. Inclusive foram por quase um dia. E até agora a NASA está pesquisando onde está 24 horas que desapareceram. Isso dá uma desengrenagem até os dias de hoje. Até os dias de hoje. É por isso que fevereiro não tem 30 dias. Porque você acredita que Jó amaldiçoou esse dia, pode ler em Jó, diz assim, maldito seja o dia que eu nasci e ele desapareça do calendário e não seja contado na contagem dos anos. Só que essa profecia subiu ao sobrenatural e ficou lá esperando um momento. Quando se cumpriu, Jó disse isso, amaldiçoado e desapareça do calendário. Então não existe 30 de fevereiro. Você acredita que Jó, o dia que nasceu foi 30 de fevereiro. Olha, loucura, né? Agora, quando vai acontecer? A profecia precisa de alguém que a conecte. Josué disse, sol parou e lua em Ajalon, acabou. Então, quase, se ele vai ler, quase um dia. Você acredita que foram 22 horas de alguma coisa? Só que aí falta ainda o dia completo para completar 24 horas. Só que no relógio de Acaz, quando Ezequias faleceu, aliás, recebeu a notícia que iria morrer, Ezequias se virou e disse, lembra-te de mim, Senhor, tudo que eu fiz me dá. E o profeta está saindo, Isaías disse, volta e fala para Isaías, e para Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Ele volta lá e Ezequias fala assim, me dá uma prova, eu quero uma prova, que o relógio de Acaz volte 10 graus, está na Bíblia, gente. Volte 10 graus. Sabe o que significa? Nós estamos 8h53, 20h53, que volte, retroceda 10 graus, você acredita que voltou 1 hora? Já pensou todo mundo aqui, os relógios voltarem para as 7h53? Como aconteceu isso? Um milagre. Como? Que oração? Daqui a pouco eu disse, o que aconteceu com todo mundo? O tempo voltou, passou 1 hora e está ainda 8h53? Que milagre é esse? Isso aconteceu, o relógio de Acaz mostrava os graus, somou o dia de Josué, mais o relógio de Acaz, e dá 24 horas certinho. Há um dia desaparecido no tempo. E até hoje há uma desengrenagem no universo nisso aí. Olha o que é capaz de fazer um maluco que profere e declara que Deus pode fazer e vai fazer agora. Imagina se Deus te tomar nessa unção e diga assim, seja curado. Receba a glória. Hein? Então a profecia é muito importante e gloriosa. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios. O problema é que eu começo a pregar, mas olha. 1 Coríntios 12, olha o que diz aqui. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Algo que vai ter proveito. Nada do que é glória do céu, unção sobrenatural, vai se manifestar sem ter proveito. Quem já perdeu uma fruta na geladeira? A poder ser, teve que jogar ela inteirinha, um abacaxi inteirinho. Quem já jogou uma banana inteirinha?
Essa é a pior tristeza que existe nessa terra. Porque quando eu cheguei aqui, eu fui numa feira e eu fiquei meia hora assim olhando. Não, eu falei, não é possível. Não é possível. Eu falei, não é possível. Eu quase que me joguei no asfalto para chorar e falei, não é possível. Fim de feira. Eu falei, não é possível. E alguém me disse, isso não é nada. Já se perdeu coisa nos caminhões, já se perdeu coisa no Ceasa, já se perdeu na fazenda, já se perdeu, e ainda vai para a geladeira, e é tanta abundância que ainda tem gente que deixa apodrecer coisa, porque é abundância, se perde. Vá para o deserto de Atacama, vá para a África para ver o solo rachado, onde você vai valorizar o que é uma frutinha, você vai louvar o nome do seu Deus. Não nos deu isso, mas precisamos ter essa glória, essa virtude de entender o que é essa riqueza. Então, quando algo não é aproveitado, eu digo, meu Deus, essa fruta cresceu, foi germinada, foi cuidada, foi tirada, foi transportada. Quanto se gastou, viajou, foi até o Ceasa, alguém a transportou, alguém a comprou em pacote grande e no atacado levou, chegou até a feira, na feira ficou talvez 1 dia, 2 dias, blá, 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 escutando o dono gritando, olha a maçã, dona, e ele gritou, e ela está lá esperando, alguém vai me levar. E o que acontece? Alguém passa, pega a maçã e diz, ufa, estou indo embora, tchum. Porque o fruto só tem um propósito, que alguém saboreia ele. Então, chega lá e foi colocada na geladeira ou algum lugar e foi esquecida, ela apodrecer, ela vai para o lixo. E não cumpriu o propósito de alguém degustar. É assim a vida de muita gente. É um fruto que não cumpre sua missão. E a profecia, ela vai dar sentido e vai cumprir propósito na sua vida. Acho que vou falar de novo para você entender. A profecia veio para cumprir propósito na sua vida. Para realizar coisas sobrenaturais na sua vida. Em nome de Jesus. E lugares vão ser mudados, pessoas vão ser mudadas, territórios vão ser mudados, sua vida vai ser mudada. Por quê? Porque esse dom vai tirar proveito. Não, quando diz é proveitoso, está dizendo tudo vai ser aproveitado, tudo vai ser proveitoso, tudo vai ter sentido, nada vai ser perdido. Nenhuma vírgula de você vai ser perdida, tudo vai cumprir seu propósito, sua missão, e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem recebe da glória a Deus, eu preciso entender. Tudo que é proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito, aí vai falando sabedoria e tal, e aqui está a lista dos dons agora que vem para a igreja, para que se cumpra esse propósito, para que se tire proveito, bom, no bom sentido, será aproveitar, aproveita. Não sei se alguém tem ideia disso, apóstolo, você tem ideia disso, do SWOT, que no coach a gente estuda, que é o DAFO em português, SWOT em inglês, que são as iniciais. DAFO é deficiências, DAFO, pontos fortes e pontos fracos. Exatamente, é isso aí. O que acontece? 2 são internas e 2 são externas. Não vou dar aula de coach aqui, mas isso é fantástico, gente. Os filhos das trevas às vezes têm mais revelação de coisa do que a gente que está na luz. Então, 2 são internas, por exemplo, as fortalezas são internas e as deficiências são internas. As oportunidades é boa, mas é fora, e as ameaças são de fora. Então, todo homem que entender que existem fortalezas e deficiências dentro de mim, e elas são internas, e eu defini bem isso, já ganhei metade da peleja. E quem entender que lá fora existem ameaças, por isso é DAFO, ameaças e oportunidade, e vem de lá de fora. Então, oportunidade não é dentro, é fora. Ameaça é de fora. Toda ameaça, vamos lá, um casal, toda ameaça não nasce de dentro. Se isso é colocado, vem de fora. Uma igreja, as ameaças não vêm de dentro, vêm de fora. O problema da igreja interna são as deficiências da igreja, é interno. Só que ela tem que entender que tem fortalezas, porque as fortalezas da igreja não estão lá fora, estão dentro da igreja.
As oportunidades da igreja não estão dentro da igreja, as oportunidades da igreja estão fora da igreja. Quer que a igreja cresça? As oportunidades estão fora da igreja. Só que as ameaças também estão fora. Então divida o campo em interno e interno. E subdivida em fortalezas e virtudes, que você vai ter fortalezas e deficiências. E lá fora, oportunidades e ameaças. SWOT em inglês. Então o que acontece? Eu passo a entender, peraí, isso aqui não depende de mim. Isso depende de fora. Só que eu tenho que estar alerta. A revelação profética é mais ou menos isso. Quando alguém vê ameaça profeticamente, diz, opa, isso é de fora. Então, eu estou blindado porque vai vir de fora. Todo líder que caiu, todo líder que pecou, todo líder que perdeu a essência, todo líder que se desviou, todo líder que até perdeu a glória do céu, enfim, é porque não soube discernir o que era uma ameaça externa. Não soube discernir o que era uma ameaça externa. E todo líder que não conquista, não avança, não crê, não soube discernir fora uma oportunidade. Uma oportunidade, eu tenho uma oportunidade, porque tem gente que perde até a oportunidade de ficar calado. Perdeu a oportunidade de ficar calado. Perdeu a oportunidade. Gente, uma oportunidade, o que você quer? Tá na tua... Meu irmão, está o gol, está a bola aqui, está o campo. O que você vai fazer? Chuta, abençoado de Jeová, para não falar outra coisa, chuta, vai, é oportunidade, é externo, é do lado de fora, eu preciso ver isso aí, em nome do Senhor. Gente, isso pode te causar uma indigestão, mas saiba de uma coisa, nós precisamos conhecer a revelação profética, nós precisamos entender isso para a glória do Senhor, amém? Esse proveito vai ter que ser tirado, isso vai ter que ser tirado. Só que aí vem o ministério profético, Efésios 4, isso está em 1 Coríntios 12, para o que é proveitoso, visando o proveito, 12:7 especificamente. E aqui, ó, é o dom, não, ministério profético, ministério profético, Efésios 4. Uns foram separados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, aqui é o exercício ministerial. Tá? Exatamente. Quando você entender o que é ministério da igreja, muitos não gostam quando eu falo isso, mas é verdade. Por incrível que pareça, nós não podemos nos fixar muito em liderança da igreja. Não. Aí erramos muito nisso aí. Sabe por quê? Por quê? Porque todo ministro será o líder, mas nem todos os líderes são ministros. Quem entendeu? Amém. Nem todos os líderes, todos vão ser... Não, eu discordo, sinto muito, em minha opinião. Ministério que a igreja precisa, a revelação da conexão do que é apostólico, do que é profético, do que é evangelístico, do que é pastoreio e do que é mestre. Eu preciso viver a revelação ministerial, é a ação ministerial no Espírito, pela doutrina, pela palavra que me condiciona para isso. Porque tem muito líder de coisas, tem muito líder de situações, tem muito líder de gestões, mas não tem chamado ao ministério. O apóstolo estava me falando que há poucos dias fez uma reformulação de muita gente que talvez não se projeta. Então há novas condições, nada mais nada menos do que quem de fato tem essa chamada santa ao ministério. Eu preciso entender se eu tenho essa chamada, tanto no apostólico, no profético, no evangelístico, no que é pastoreio e no que é o ensino. Eu preciso ter isso aí. Eu vou lhe falar, vou ter sérias dores de cabeça se eu não compreender o que é o ministério profético na minha vida. O que Deus quer fazer na minha vida. Vou ter sérios problemas. E eu vou lhe falar, há uma pergunta aqui, já que estamos falando de ministério. Olha o que diz, para terminar. Diz Paulo aqui claramente. São todos profetas? A resposta é não. São todos apóstolos? A resposta é não.
Você vai vendo aqui, são todos, não. Versículo 29 do 12, o que diz assim? Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Me respondam. Que ele está perguntando aqui. Ou todos são operadores de milagre, Natanael? Não. Tem todos o dom de curar. Tomara, que todo mundo tomara, eu queria. Falam todos em línguas. Interpretam todos. Entretanto, procurei com zelo os melhores dons. Que o Senhor nos leve a esse entendimento, porque a igreja precisa se mover por revelação. A igreja precisa de ministério. A igreja com conteúdo ministerial, ela vai longe, vai longe. Os líderes se cansam, mas o ministério vai continuar. Como líder, eu já pensei em matar todo mundo, mas o ministério me sustentou. Já fiz 200 vezes as malas lá na Baixada Santista, líder Natanael. Mas o ministério me disse, fica cabeçudo, porque eu tenho algo sobrenatural para você. Líder cansa, mas ministério fica. Amém. Receba isso em nome do Senhor. Vamos tomar um café e vamos